Nasci na Vila Minhota da Póvoa de Lanhoso, onde meu pai tinha um pequeno comércio de tecidos montado com as economias feitas durante a sua estada em Angola. Logo após o seu desaparecimento, minha mãe, com recursos limitadíssimos, não teve outra solução senão acolher-se novamente à casa paterna. António Celestino nasceu no centro da Vila da Póvoa em 24 de maio de 1917, em plena Primeira Grande Guerra. Seu pai, Júlio Celestino da Silva, faleceu vitimado pela pneumónica quando o menino tinha apenas 1 ano de idade. Levado pela sua mãe para a propriedade familiar, a conhecida Casa do Ribeiro na freguesia povoense de São João de Rei, ali viveu, entre as velhas paredes do edifício seiscentista, os regatos de águas mansas e os verdejantes campos, a sua infância. Da pouca herança que nos coube de meu pai, constavam umas centenas de livros, uma mobília de escritório, 2 bengalas, um busto de Victor Hugo em gesso e uma pequena economia em títulos da dívida pública italiana que Mussolini depois transformou em papel de embrulho. Aqueles livros foram durante anos a minha alegria e a minha glória. A minha aldeia e a nossa casa eram o meu mundo. Era nele que curtia a minha infância e começava a sentir a falta do afeto paterno. Protegido pela mãe e pelas tias, António Celestino fez a instrução primária na escola de Monsul e o liceu nas cidades de Guimarães e Braga. Subjavam-lhe os livros que consumia com enorme paixão. Já estudante liceal, não eram apenas os livros do pai que lhe adoçavam a alma curiosa de quem quer saber mais, muito mais. Celestino começava a amar aquelas folhas cozidas, encapadas, das quais retirava o sonho de conhecer o que os olhos, por si sós, ainda não lhe mostravam. Os livros aparecem espontaneamente onde menos se espera, como seres humanos que procriam sabe Deus como. Violentam-nos, como um viciado que se desfaz do último centavo para comprar a droga que o fará sonhar. Eu, pessoalmente, não conheço ninguém que lhes tenha amor que se tenha desfeito de uma biblioteca. Após a morte de seu pai, regressada ao lar paterno acompanhada do filho de tenra idade, Dona Virgínia, sua mãe, acomodou-se modestamente e aceitou com galhardia o castigo com que o destino costuma fingir de justo. Costurava as suas próprias roupas e as do seu menino, como os seus próprios chapéus, pois, senhora de pergaminhos, não ousava sair à rua sem chapéu. Fabricava flores que pintava primorosamente e que em geral serviam para decorar a capela da casa dedicada à Senhora da Lapa. Mas escrevia também poesia, colaborando em jornais de todo o país e tendo mesmo deixado pronto para ser publicado um livro intitulado Horas de Penumbra. Um dia, andaria António Celestino pelos 10 anos, sua mãe, mulher bonita de olhos azuis e porte de princesa, conheceu através de seu irmão, o padre José Carlos, um professor do Colégio de Guimarães, onde o sacerdote de São João de Rei era um dos diretores. Chamava-se esse colega Manuel Pedrosa. Em pouco tempo, casaram. O amor entre ambos durou até que o primeiro foi embora. O paizinho, como sempre lhe chamava. Ele adotou-me no seu afeto e na sua ternura. E se eu o chamava paizinho, ele o foi no máximo da sua dedicação, conforme melhor o soube ser. Para mim, foi o pai que não tive e devo-lhe a graça de ter feito minha mãe muito feliz. Concluiu o 5º ano liceal em Braga. Cultivou-se através da biblioteca familiar, esforçou-se por encontrar um emprego, mas os tempos que se seguiram à guerra não eram fáceis. Através do padre José Carlos, seu tio e padrinho, surgiu uma vaga possibilidade. Um antigo aluno do sacerdote no Colégio de Guimarães, Francisco Antunes Guimarães, de seu nome, sócio de um banco no Rio de Janeiro, oferecia-lhe a possibilidade e um emprego no Brasil. Feito o enxoval, acrescentado de 2 pares de sapatos e de muito peso num coração que desconhecia o futuro, muneu-se do necessário passaporte e partiu, viajando no Mundo Sarmiento, um navio alemão de classe única. Para trás,
deixou a saudade que muitos anos depois sua mãe havia de qualificar através do soneto Ansiedade. Senhor, por que não recebi ainda a carta do meu filho? É a guerra que tanto mal espalha sobre a terra, num furacão de morte que não finda. Se vós me desseis, ó meu bom Jesus, ligeiras asas para eu voar, transpunha bem depressa o grande mar para descer ao longe em Santa Cruz. Mas não, asas só têm as avezinhas, com que ligeiras, percorrendo vão todo o espaço em doce liberdade. Penas também eu tenho, mas as minhas são penas a cobrir o coração, e asas tenho só as da saudade. Em abril de 1939, contando apenas 22 anos de idade, António Celestino aportou ao Rio de Janeiro. Em outubro, o mundo envolvia-se na Segunda Grande Guerra, enterrando o planeta na miséria e na fome. O Rio de Janeiro teria tido para mim o maior impacto visual ao amanhecer na sua baía, deslumbrante e fantástica, se eu não estivesse, naquela hora, já tomado pela temível síndrome do imigrante, que nos faz sentir ainda mais insignificantes e indecisos. Começou então a trabalhar na Casa Bancária Irmãos Guimarães, na centralíssima Rua do Ouvidor do Rio de Janeiro. Recentemente fundada, evoluíra a partir de um estabelecimento de venda de lotarias criado por Francisco Antunes de Oliveira Guimarães, um outro imigrante oriundo de Santo Emilião da Póvoa de Lanhoso, e que seus filhos, Francisco e David, tinham transformado em casa bancária e, logo após, em banco. António Celestino começou pelo posto mais baixo, mas denotando entrega, seriedade, inteligência e capacidade para a difícil relação com a clientela, depressa subiu na consideração dos patrões. 2 anos envolvidos, precisando a filial da Bahia de um chefe de escritórios, recaiu sobre si a escolha. Foi o passo de gigante. O primeiro passo de gigante do jovem povoense, ainda solteiro e sem compromissos, o que lhe garantiu o tempo para se dedicar por inteiro ao seu mistério. O meu ordenado seria de um conto de reis. Uma fortuna para os meus hábitos de franciscano leigo, habituado a contar os tostões no fim de cada mês. Tempos depois, fui mandado a Recife para uma inspeção que deveria durar 15 dias. Fiquei 6 anos. Com a situação profissional regularizada, pensou em dar novo rumo à sua vida. Voltou à Bahia, onde tinha noivado, aí casando com Dona Cândida Rosa Paranhos Leal, casamento do qual nasceram 3 filhas, Virgínia, Maria e Maria do Carmo. Passa a trabalhar no Rio de Janeiro e no Recife. Mais tarde volta a Salvador da Bahia. É, aliás, nessa cidade fantástica do Nordeste brasileiro que se sente como que em casa. No banco sobe a pulso todos os degraus, tornando-se um modelar profissional, mas, sobretudo, um respeitadíssimo cidadão. E tive a dita de conhecer Zélia e Jorge Amado, enorme coração, enorme romancista, enorme amigo. Por sua generosidade, ganhei muito prestígio. Sua grandeza de alma e seu renome universal agasalharam o meu nome de uma forma magnânima. Por sua mão, entrei em muitas portas que sem ele seriam impossíveis de transpor. Com seus conselhos, tornei conhecidos meus escritos. O imigrante da Póvoa de Lanhoso passa a ser companheiro de infindáveis andanças do autor de Gabriela Cravo e Canela, que o recorda no seu livro Navegação de Cabotagem, escrevendo: Celestino é um dos principais responsáveis pelo florescimento das artes modernas na Bahia.
Abre carteira para o financiamento de exposições e a venda de quadros e esculturas. Escreve no jornal A Tarde, exerce a crítica de arte. Escreveu Gente da Terra, um livro sobre os artistas plásticos da Bahia, os da sua preferência, e que sai pela editora Martins em 1972. Impossível esquecer a manhã sinistra, continuou Jorge Amado, do incêndio no Mercado Modelo. Assisti Celestino abrir crédito imediato para os barraqueiros em pânico e o vi chorar quando se deparou pela primeira vez com o casebre em chamas onde vivia o pintor Cardoso e Silva. Começa então a dar-se com gente famosa das artes e das letras que o respeitam e veneram. Prémios Nobel como Gabriel Garcia Marques e Mário Vargas Llosa foram seus amigos, como foram Nemésio, Agostinho da Silva, Dorival Caymmi, Vinícius de Moraes, Hernani Cidade, Jorge Calmon, Fernando Namora, Assis Pacheco, Fernando Sabino, João Ubaldo Ribeiro. E pintores como Caribé, Cargaleiro, Neves e Souza, Carlos Bastos, Pomar, Raimundo de Oliveira, Panchetti, Cícero Dias, Aldemir Martins ou Di Cavalcanti, todos nomes maiores das artes plásticas portuguesas e brasileiras. A todos quis Celestino como irmãos e de todos recebeu amizade fraterna. Em 1975, a pedido da Unesco, escreve um importante estudo sobre o convento do Carmelo de Salvador. Morre nesse mesmo ano Dona Cândida Rosa Leal Celestino e em 1977 parte desta vida sua mãe, a poetisa Dona Virgínia das Dores, referência maior na vida do intelectual povoense. Mantém-se ainda ligado a Salvador da Bahia. Entre outros cargos, foi diretor do Museu de Arte Moderna da cidade, do Hospital Português, do Gabinete Português de Leitura, do Instituto de Cegos da Bahia, curador da Casa Fundação de Jorge Amado, conselheiro da União das Comunidades Portuguesas. Agraciado inúmeras vezes e feito cidadão honorário da cidade do Salvador da Bahia Todos os Santos, é-o também pelo governo português que lhe outorga a comenda da Ordem do Infante Dom Henrique e o grande oficialato da Ordem de Benemerência. Pela sua competência e honestidade, ascende ao cargo de administrador do Banco Económico até à sua aposentação. Passa, desde então, a dividir o seu tempo entre Portugal e o Brasil, entre a cidade da Bahia e a sua aldeia minhota de São João de Rei, cujas portas, sempre abertas à fraternidade, recebem constantemente amigos que ali chegam dos 4 cantos do mundo. Em São João de Rei começa por escrever uma monografia da terra. Depois, sucessivamente, publica livros de contos e de poesia e continua a escrever para jornais de Portugal e do Brasil. Os seus livros são apreciados por figuras gradas das letras e das artes. James, irmão de Jorge Amado, viria a escrever quando leu o seu primeiro livro de poemas. Eu não o sabia poeta, mas o adivinhava, pois a poesia é a constante da sua maneira de viver. Celestino vive em poesia. Faltavam apenas os versos. Chegaram, ainda bem. São belos. Estou encantado e surpreso. António Celestino acabou por se fixar definitivamente na sua casa do Ribeiro de São João de Rei nas últimas 3 décadas da sua vida. Em Sãozinha, sua segunda esposa, encontrou o anjo da guarda que lhe amparou a velhice. E quando eu desço, mas a descer na escada, e o que é que eu vejo? O senhor parecia um mendigo. Sabe o que é um mendigo? Abraçado ao Celestino, e o Celestino abraçado nele. Assim era a coisa, assim, não é? E eu sem entender nada. Desço a escada e quando eu vejo era o professor Agostinho da Silva. Mas olha, ele quando o Celestino desceu, eu já só assisti no fundo da escada, foi assim um abraço, mas olha, ele tão tadinho, tão pobrezinho, parecia um
um pedinte da rua, daqueles do sem-abrigo. Olha, para assim, eu também estava à espera de alguém, ou de não sei quem, de Machado. Olha, mas era assim. E quando eu vejo o professor Agostinho da senhora, Eu tinha Nossa Senhora. eu não quero ter nem casa nem coisas. Eu não tinha nada. Uma das histórias melhores que eu conheço foi quando se lhe emprestou os livros e ele os deu. Os livros são para ler, não são para guardar. Eu não gosto de ser livro. Não, livro não é para ler, livro é para circular. Eu conheci gente formidável. Viria a partir para o além a 21 de abril de 2013, sendo inumado em jazigo de família na aldeia de São João de Rei, da qual nunca se quis separar. No coração daqueles que com ele conviveram de perto ficou a saudade. A minha memória do António Celestino sou eu. O Celestino hoje em dia é uma parte de mim e eu acho que sou em parte um produto do homem que ele foi. O Celestino para mim foi, em primeiro lugar, um avô adotivo, que eu não sabia muito bem porquê, mas era meu avô adotivo. E depois, em segundo lugar, em terceiro lugar, quando eu fui ficando mais crescido, quando fui deixando de ser uma criança tão pequena, começou a ser também uma espécie de professor e de mestre. O Celestino é um avô que eu não tive, que me contava, por um lado, anedotas, por outro lado, também sabia falar de coisas mais sérias e que dizia com desassombro. E eu acho que o que eu aprendi de mais importante com o Celestino foi a minha ignorância, porque como miúdo da cidade, com a mania que sabia tudo, conhecendo o Celestino e privando com ele durante muito tempo, todos os anos, acabei por ser exposto a todas as coisas que eu desconhecia, que eram a maior parte. Para a posteridade ficaram as palavras que escreveu, e essas, como já frisavam os romanos, não se apagarão jamais. Por elas, António Celestino continuará entre nós